E nos Estados Unidos, o Fed cortou mais uma vez a taxa de juros. E para falar sobre isso e outros assuntos, de lá a gente vai falar agora com a nossa correspondente internacional, Mariana Jangiacomo, que está em Londres, dia ensolarado, em Nova York. Mariana, conta pra gente toda essa situação aí do Fed, do Federal Reserve. Olha, Kalina, foi o segundo corte de juros aqui nos Estados Unidos em apenas 12 dias. Agora a taxa de juros por aqui varia entre 0 e 0,25%, o menor nível desde a crise financeira de 2008. E esse corte emergencial de juros, na verdade, foi só uma das várias medidas adotadas pelo governo norte-americano para tentar proteger a economia do país em meio à crise do coronavírus. Então, além disso, o Federal Reserve, Banco Central aqui dos Estados Unidos, também resolveu injetar 700 bilhões de dólares na economia, 500 bilhões por meio da compra de títulos do Tesouro e mais 200 bilhões por meio de valores hipotecários. O presidente Donald Trump elogiou essas medidas, ele que sempre pressiona, na verdade, pela queda da taxa de juros para estimular a economia, mesmo sem coronavírus, na verdade, Kalina. E como é que está o dia a dia aí em Nova York, Mariana, por conta do coronavírus e por conta de toda essa bagunça no mercado, enfim, como é que está o dia a dia por aí? Olha, Kalina, por aqui um dia a dia bem diferente do normal, viu? A vida está longe de ser normal aqui na cidade de Nova York. Muitas ruas estão mais vazias, com movimento muito menor do que o comum. Isso porque muita gente está trabalhando de casa. As escolas aqui na cidade de Nova York também, assim como em outras regiões do país, estão fechadas. O governo também pediu para fechar lojas, restaurantes, bares, cinemas também. Neste final de semana eu fui às compras, fui ao mercado e encontrei algumas prateleiras vazias ali, principalmente de produtos congelados, ou produtos como macarrão que as pessoas podem estocar. O presidente Donald Trump até fez um apelo para as pessoas dizendo que não falta comida. Ele disse que ligou para as maiores redes de supermercados e elas garantiram que estão com estoque sim. O que acontece, essas prateleiras vazias, é porque, na verdade, os mercados não estavam preparados para as pessoas indo estocar, comprar grandes quantidades, mas, na verdade, não falta comida, não falta produto de higiene. Se todo mundo continuar comprando, da mesma forma que antes, então não vai faltar para ninguém. Mas o que acontece, o que a gente vê nas ruas é essa questão, de menos movimento, muita gente trabalhando de casa, com as aulas suspensas, isso aqui na cidade de Nova York e também em Los Angeles, por lá, a mesma situação. Kalina, aqui a gente lembra também que faltam alguns produtos básicos, de higiene, como papel higiênico. Eu tive que ir a 3 mercados até achar, álcool gel também. Mas, de acordo com o presidente Trump, é isso. Se todo mundo continuar vivendo normalmente, continuar comprando normalmente, não deve faltar. A questão é evitar o pânico, Kalina. Mariana, e para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre política. Ontem foi um dia do debate do Partido Democrata, Conta para a gente o que aconteceu. Kalina, esse debate que aconteceu em Washington, um debate entre Bernie Sanders e Joe Biden, sem plateia também por causa do coronavírus, para evitar a aglomeração, foi completamente dominado por esse tema, Só se fala nisso aqui nos Estados Unidos e no debate político também. E ficou muito evidente ali a diferença na postura entre os dois candidatos. Joe Biden adota um tom de quem já foi vice-presidente dos Estados Unidos mesmo, Ele foi vice-presidente de Barack Obama e cobrou ali medidas mais imediatas do governo dos Estados Unidos, falando até sobre o uso do Exército, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para assegurar ali tratamento a todos e também falou muito sobre a questão do acesso aos testes para diagnosticar o coronavírus. E Bernie Sanders falou mais sobre a questão de uma forma macro, analisando as fragilidades do sistema de saúde dos Estados Unidos, aproveitando toda essa questão para defender o plano dele de criar um sistema de saúde universal aqui para os norte-americanos. E repercutindo muito por aqui também a declaração de Joe Biden durante o debate de que se ele for eleito presidente dos Estados Unidos, ou se ele for o candidato que deve disputar as eleições em novembro deste ano contra Donald Trump, deve ter uma vice-presidente mulher.
E olha, amanhã, Kalina, tem prévias eleitorais do Partido Democrata em 4 estados. Por enquanto, essas prévias estão mantidas, mas ao longo do dia isso pode mudar, isso porque as autoridades de saúde dos Estados Unidos estão recomendando o cancelamento ou o adiamento de eventos com mais de 50 pessoas em espaços fechados. Então, a gente acompanha o noticiário ao longo do dia para saber se essas prévias de amanhã estão mantidas ou não. Bom, informações diretamente de Nova York com a Mariana Jean Giacomo, que traz a atualização lá dos Estados Unidos.